Oi gente, a paz do Senhor Jesus. Espero que estão todos bem com vocês, eu também estou bem, obrigada. Então minha gente, é isso aí com mais um vídeo. E você que está chegando agora do meu canal, se ainda não me conhece, eu sou a Judite Galiano Pascoal, mais conhecida pela irmã Judite. Eu sou angolana e falo português. Então gente, como vocês sabem, né, de todos os temas que tenho trazido aqui no canal, são temas, experiências que eu vivi e vivo até hoje. E por isso que veio partilhar aqui com vocês. E hoje, como você viu no tema, né, nós vamos falar acerca de honrar pai e mãe para ter vida longa. Então, gente, eu já tenho aqui minhas anotações, já tenho aqui a minha Bíblia separada, né, que nós vamos nos basear. E eu anotei, né, alguns versículos que possam nos falar acerca desse nosso tema, tá? Em primeiro lugar, nós vamos ler Êxodo 20:12. Êxodo 20:12, né? Calma aí, já vou achar aqui, já estava separado. Êxodo 20:12. Acabei me perdendo, gente. Tá. Êxodos 20:12 diz assim a palavra do Senhor, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Em Êxodos 20:12, né, isso fala dos 10 mandamentos. Eu já falei aqui no meu canal, né, sobre o maior mandamento e falei sobre o segundo mandamento. E como você sabe, eu falei que o maior mandamento é adorar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? E também, se você ler lá no Êxodo 20, fala também acerca dos pais. Que um desses mandamentos temos que honrar pai e mãe, para que nós possamos ter vida longa na terra, tá? E também tem outro versículo lá, né? Que é o livro de Provérbios, gente. Eu também falei aqui acerca de Provérbios. Tem um vídeo que está aqui no meu canal que fala acerca do princípio da sabedoria, né? Que é o temor a Deus. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder ver, tá, gente? Então, no livro de Provérbios, eu já separei aqui, né? Onde é que está esse provérbio? No livro de Provérbios, deixa eu ver aqui, 1:8-9, livros de Provérbios 1:8-9, diz assim, né? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Vou ler mais outro também que está em 6, né? Provérbios 6, verso 20. Diz assim: meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço, e quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois os mandamentos é lâmpada e a instrução é luz. Então, gente, como nós acabamos de ler aqui, né, são palavras, são as instruções que Deus, né, deixou na Bíblia registradas para nós poder obedecer os nossos pais, sabe? Por quê? Porque nossos pais são alguém, né, pessoas escolhidas que Deus escolheu para cuidar de nós quando nós viéssemos no mundo, quando nós viéssemos aqui nessa terra. Então, nós temos que honrar, temos que respeitar essas pessoas que Deus colocou para cuidarem da gente. Por quê? Porque eu, falando um pouco de mim, eu fui alguém que lá em Angola, né, que é a minha terra natal, né, que eu sou angolana. Lá eu vivi com a minha mãe, né? Eu vivi com a minha mãe até os meus 12 anos, se não me engano, né? Com a minha mãe biológica, que eu já vou honrar o nome dela aqui. O nome dela é Joana Caterça Pedro Galiano, né? E depois eu fui viver
com a minha tia, também que eu quero honrar aqui também, que o nome dela é Maria Manuel, a minha mãe de criação. Então, todo esse tempo, quando eu morei com a minha mãe biológica, né, foi tipo assim, foi uma fase que eu fui aprendendo, fui herdado de tudo aquilo que ela me ensinou, de tudo aquilo que ela me instruiu, segundo aquilo que a minha mãe recebeu dos seus pais, né? Assim como eu falei no meu testemunho, que a minha mãe, eu acho que quando eu tinha os meus 10 anos, se não me engano, a minha mãe já me botou na igreja, a minha mãe já me botou para poder ter o ensino da palavra de Deus, a minha mãe já me colocou na igreja para poder saber sobre Deus, sabe? A minha mãe é católica, minha mãe é alguém que é devota ao catolicismo, então minha mãe me colocou na igreja já desde pequena. E aí sempre fui aprendendo essas coisas, mesmo em casa, né? Minha mãe sempre ensinou que devemos respeitar os mais velhos, devemos respeitar as pessoas que são maiores do que a gente, sabe? E depois quando eu fui passando a viver com a minha tia, eu tive os mesmos ensinamentos, sabe? Porque a minha tia que é minha mãe de criação, né? Eu morei com ela até os meus 17 anos. Isso com os meus 17 anos, se não me engano. E aí, essa minha tia, minha mãe de criação, ela sempre também, né? Ela sempre foi herdar os valores morais, foi herdar a educação que ela recebeu dos seus pais também, assim que são dos meus avós, né? Recebeu dos seus pais, que ela também pôde passar por mim. Ela também ensinou a gente a poder entrar na igreja, a poder seguir os caminhos de Deus, né? Que nós frequentássemos uma catequese, para nós ter o batismo, a comunhão. Ela sempre nos instruiu nesse caminho. E em casa não era diferente. Em casa também ela nos ajudava, né? Ela nos ensinava a respeitar as pessoas, a respeitar as autoridades, a respeitar os pais, a respeitar a tia, a respeitar o irmão. Tudo isso fui herdar dos meus familiares, né, da minha mãe biológica, da minha mãe de criação, que cuidaram de mim. A própria Bíblia já fala que nós temos que honrar esses pais, nós temos que honrar essas pessoas. Mas como assim honrar? Honrar de uma maneira que nós devemos respeitar, nós devemos obedecer à instrução a instrução que eles nos dão, a instrução que eles nos aplicam para nós obedecer na nossa vida cotidiana, nossa vida diária, no longo da vida, porque nós nascemos sem saber nada, ninguém nasce sabendo. E dependendo da cultura, dependendo do lugar onde você vai nascer, dependendo do lugar onde você vai crescer, você vai receber uma instrução, você vai receber uma cultura, um tipo de educação que vai te formar uma pessoa para ser alguém no futuro. E comigo não foi diferente. Eu recebi essas instruções com a minha tia, com a minha mãe biológica, com a minha mãe de criação, e assim sucessivamente. Assim como nós acabamos de ler aqui na palavra, né? Que para nós honrar essas pessoas, sabe? Respeitar, amá-las e obedecê-las de coração. Por quê? Porque quando nós crescer, nós não vamos nos desviar dos ensinamentos que recebemos. Nós não vamos nos desviar, não vamos nos rebelar daquilo que foi nos dado. Por quê? Porque muitas pessoas, né, são ladrões, muitas pessoas se prostituem, muitas pessoas, como posso dizer, têm uma vida completamente reprovada, e muitos deles dão desculpas aos pais, dizendo que os pais deles não lhes deram a educação que precisava, por isso que eles chegaram ao ponto de estarem nessa situação. Acredito que alguns pais, né, não receberam uma boa educação dos seus pais para poderem passar para os seus filhos. E muitas das vezes isso tem, como posso dizer, acontecendo cada vez mais, né? E algumas pessoas, né? Não vou dizer que em todos, né? Mas algumas pessoas são assim. Se não receber uma boa educação, eles vão viver uma vida completamente torta, uma vida que desobedece a Deus. Mas outras pessoas mesmo, né, fazem por rebeldia, né? Por mais que receberam amor, por mais que receberam educação, por mais que receberam instrução dos seus pais, eles próprios que procuram seguir os seus próprios caminhos, eles próprios que procuram fazer as suas próprias escolhas de vida. Por mais que os pais deles instruíram eles a andar nos bons caminhos, eles procuram sempre caminhos ruins para poderem satisfazer os seus desejos. Gente, então, conforme eu estava aqui falando um pouco de mim, né?
que eu recebi tudo isso acerca dos meus familiares. Por quê? Porque no livro de Efésios 6:1 também diz que isso é... Vou ler aqui para vocês, né? Efésios 6:1, né? Diz assim: filho, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Visto só, gente, isso são promessas que Deus dá na gente quando nós somos obedientes, quando nós honramos, quando nós respeitamos os nossos pais. Deus nos dá essa promessa que nós vamos ter uma vida longa nessa terra. Quando nós obedecemos, quando nós submetemos aos ensinamentos que é dados a nós. Deus nos dá essa promessa, honrar pai e mãe, assim como honrar o Senhor, sabe, gente? Então é algo muito sério, é algo que Deus valoriza. E por vocês verem, né, tem muitos jovens que aí estão se perdendo. Aí você vai me dizer: Judite, eu até amo os meus pais, eu até respeito, né, mas eu não obedeço. Mas eu não honro eles, sabe? O que será que acontece comigo? A Bíblia também diz acerca dessas pessoas que não obedecem, que não honram seus pais. Eu vou ler aqui para vocês. Está no livro de Deuteronômio 2, né? Deuteronômios 21:18, né? Eu vou encontrar aqui. Deuteronômio 21:18. Vamos lá. Meu pai. Deuteronômio 21, né? Deixa eu ver. 21:18. Cadê o 18? Tá aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Se um homem tiver um filho obstinado, rebelde, que não obedece o seu pai nem a sua mãe, não escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e darão aos líderes: este o nosso filho é obstinado e rebelde, não obedece e devasso e vive bêbado. Então os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimina o mal no meio de vocês. Olha, gente, conforme eu li, né, para vocês verem que isso é muito sério. Isso é muito sério. Desobedecer pai e mãe é algo que Deus não se agrada. É algo que Deus odeia isso. Para vocês verem que até o próprio Jesus, quando esteve nessa terra, né, ele falou também acerca desse mesmo tema. Voltou a repetir esse mesmo tema, né? Deixa eu ver aqui, Mateus. Acerca dos pais e mães, que é algo muito sério. Mateus 5:4. Não. Mateus 15, gente. Mateus 15. Cadê você? Mateus 15:4. Diz assim, Jesus falando: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Então, gente, tem muitas pessoas, né, que não gostam de ouvir os ensinamentos dos pais. Eu sei que nem todos os pais têm um bom caráter, ou posso dizer, têm uma boa conduta, ou têm uma boa educação para dar aos seus filhos. Mas nós devemos obedecer os nossos pais, devemos honrar eles, porque são pessoas que Deus escolheu para poder cuidar da gente aqui na terra. Não importa como o teu pai é, mas você tem que respeitar, você tem que amá-lo, você tem que obedecer da disciplina que ele costuma dar a você, da educação que ele dá para você. Então,
Isso é algo muito sério aos olhos de Deus. Como você vê agora, né, essa nossa geração rebelde, que não obedece os pais, que desobedece os pais, essa nossa geração que cada vez, sabe, fala com os pais como se fosse falando com um amigo, dá ordem no pai, manda cala a boca no pai, fala pai, vai para isso, vai para aquilo. É algo completamente reprovado aos olhos de Deus. Nós temos que respeitar, temos que baixar a voz, não podemos falar mais alto que os pais, não podemos. Eu muitas das vezes, eu já levantei a voz com a minha mãe, muitas das vezes eu já falava mais alto, e de todas as vezes que isso acontecia, minha mãe me mandava baixar a bolinha, minha mãe me falava, tu tá gritando comigo, né? Ela ficava muito revoltada, por quê? Porque eu estava desobedecendo a ela, porque eu estava tentando passar por cima dela. E muitas das vezes ela teve que chegar, né, a tomar medidas drásticas para poder cuidar de mim. Por quê? Porque se a minha mãe não podia cuidar de mim, né, de uma maneira que ela achasse melhor para poder me fazer andar nos bons caminhos, eu podia ser uma pessoa que podia chegar até a bater na minha mãe, assim como tem outros filhos, né, outros jovens, né, que chegam a um ponto de bater na mãe, que chegam a um ponto de mandar calar a boca para a mãe, de se revoltarem com a mãe. Olha, não importa o que a tua mãe é, mas respeita ela, tenta entender ela. E tudo aquilo que você vê que a tua mãe não te entende, ora para Deus, fala com Deus. Se você acha que tem toda a razão, fala com Deus. Mas nunca se esqueça que Ele é tua mãe, que Ele é teu pai e que você tem que obedecer, que você tem que honrar, você tem que respeitar, assim como você respeita, assim como você tem temor a Deus. Olha, como eu acabei de ler aqui no livro de Deuteronômio, né, que isso é muito, como posso dizer, que isso naquela época, né, que isso era algo muito grave, quando um filho desobedecesse os pais. Era o ponto de os pais davam para ele nas mãos dos líderes, tipo, eu posso dar um exemplo para vocês, tipo que pegar esse filho rebelde, entregar nas mãos dos governadores, os governadores pegassem esse filho, levassem no meio da praça, tipo assim, no meio da cidade, e esse filho era apedrejado até a morte. Naquele tempo, por quê? Porque o filho que não obedecia ao pai era como se fosse uma maldição, sabe? No meio da cidade. Então, todos os filhos tinham que ser obedientes aos seus pais. Tinham que ser obedientes aos seus pais. Os filhos não podem querer mandar nos pais, quererem falar mais alto que os pais, desrespeitar. Não pode. Isso é mal aos olhos de Deus. Muito errado. Por isso, eu e você, se você que ainda é um filho rebelde, você que é um filho que não obedeça, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de você respeitar, ainda é tempo de você obedecer ao teu pai, honre ele, ame ele, tenta entender ele do jeito que ele é. E se ele é uma pessoa complicada que você acha que a educação que ele te dá não é algo que te faça crescer, então ora para Deus, peça ajuda de Deus para ajudar a transformar o teu pai, que seja alguém onde você possa se espelhar, alguém que possa dar um bom exemplo para a sociedade, para a tua família. Não esqueça disso, não esqueça disso, tá? E também, né, para te dizendo que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, no fim dos tempos, um dos sinais dos fins dos tempos é que os pais se levantarão contra os filhos e os filhos se levantarão contra pais. Como nós já estamos vendo, né, do que está acontecendo na humanidade, muitos filhos matarem seus próprios pais e muitos pais matarem seus próprios filhos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, né, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado no mundo, o amor de muito vai esfriar, até o amor de pais e filhos vai esfriar, teu amor de mãe, amor de pai, amor de irmão vai esfriar. Por quê? Porque essas pessoas vão chegar ao ponto, sabe, de matarem um ao outro, sabe? Vão chegar ao ponto de tirar a vida de um do outro, né? É isso aí, minha gente. Agora eu vou falar de um pai, né, que está acima de todos os pais. Agora eu vou falar desse pai que é Deus. Esse pai que é o nosso Criador. Esse pai que está disposto a mudar a tua vida. Esse pai que entregou seu único filho, que é Jesus, para morrer na cruz por mim e pelos teus pecados. Esse pai é Deus. Deus só quer o melhor para ti. Você que é um filho que anda desobedecendo os caminhos de Deus, você que é um filho que está na droga, que está na prostituição, você que é alguém que ainda não conhece a Deus, você que é alguém que não faz ideia do amor de Deus por você,
não perca tempo. Volte para Deus, obedeça a Deus. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, creia. Jesus quer te salvar. Jesus quer te dar uma vida. Basta você crer nele como teu único Senhor e Salvador e tu serás salvo. E você vai sentir esse grande amor. Jesus vai vir fazer morada no teu coração. Por quê? Porque Ele quer te transformar uma nova pessoa, te libertar do pecado, te libertar dos vícios. Basta você crer e se arrepender dos seus maus caminhos. O tempo de voltar para Deus é hoje. O tempo de voltar para o nosso grande Pai é hoje. Porque Ele te ama. Porque quando começou lá a desobediência de Adão e Eva, Deus não desistiu da gente. Deus não desistiu da humanidade. Deus marcou um plano de enviar Jesus aqui nessa terra para nos salvar. Então Deus te ama, Jesus te ama. Ele só quer o melhor para você. Onde você estiver, que estiver vendo essa mensagem, que ainda não aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, arrependa-se dos seus pecados, creia em Deus, arrependa-se de tudo aquilo que você faz, que não agrada o coração de Deus, porque você sabe o que é pecado, você sabe o que é certo, o que é errado, mas Jesus quer te dar uma nova vida, mas Jesus quer te restaurar, Jesus quer te fazer uma nova criatura para poder andar nos caminhos deles, para poder obedecer o nosso Abba Pai, o nosso Pai querido. Ele te ama muito. Ele te ama muito. É isso aí, minha gente. Ficam todos na paz do Senhor, né? Essa é a palavra do Senhor que eu queria trazer para vocês. Que possa trazer um bom proveito para todos nós, para mim e para vocês também, tá? Onde vocês estiverem, né? Ficam todos na paz do Senhor. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, né? Se inscreva no meu canal e deixa um comentário também, o que você achou do vídeo, ok? Ficam todos na paz do Senhor. Beijo, amo vocês.